Fala galera, eu sou o Lucas Galvão, advogado e sócio da Celci Life, empresa de importação de cannabis medicinal. Bom, hoje a gente vai bater um papo sobre o que rolou no STF ontem, a cannabis medicinal no Brasil e a recente decisão sobre a descriminalização da maconha. Então, bora entender isso de um jeito um pouquinho mais simples e descomplicado, beleza? Mais ou menos assim, ó. Ontem, 20 de junho, se você estiver vindo mais tarde no canal, vai ficar pra história. O Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, decidiu que portar maconha para uso pessoal não é mais crime. O voto de ontem deixou o placar em 6-3 e dessa forma a gente não tem mais chances de mudar a opinião, ou seja, aquilo que a gente chama de foi formado a maioria. Isso significa que, se você for pego com uma quantidade pequena de maconha para uso pessoal, você não vai mais ser tratado como criminoso. Em vez disso, vai ser algo do tipo uma infração, sabe? Como quando você leva uma multa de trânsito. E claro, esses detalhes da quantidade está sendo avaliado ainda nas decisões que cada um dos ministros tiveram opiniões diferentes, tá? A maioria dos ministros do STF votou a favor dessa descriminalização. Tá. Mas isso quer dizer o quê? Vamos lá. Eles concordaram que quem usa maconha não deve ser preso, mas sim receber outro tipo de punição, como uma advertência ou ter que fazer um curso educativo. Ou seja, isso continua sendo ainda um ato ilícito. Tá? Vamos esclarecer uma coisa bem importante, que é a descriminalização não é a mesma coisa que a legalização. Descriminalizar significa que a pessoa que usa, não vai ser presa, mas pode ser punida de outras formas. Porém, já legalizar seria permitir a venda e uso da maconha de forma regulamentada, como acontece com o álcool e o cigarro. No caso do STF, estamos falando somente da descriminalização, então não tem nada de legalizado aqui no Brasil. Tá, mas e aí? A cannabis medicinal, o que tem a ver com isso? Nada. Essa é uma história completamente diferente. A cannabis, a gente sabe, ela tem sido usada como remédio por milhares de anos, pode ajudar em tratamentos de dores crônicas, inflamações, convulsões e muitas outras condições. E isso a gente trabalha lá dentro da Celci, tá? Então, em outros assuntos, outros vídeos, eu vou falar um pouco sobre isso. E ela era usada muito antes do analgésico, da aspirina como analgésico. Então, aqui é importante fazer essa distinção, que a decisão da STF fala sobre o uso recreativo da maconha, que é quando a pessoa usa para relaxar ou se divertir, o uso adulto. Mas a cannabis medicinal é quando ela é usada como tratamento de saúde, com orientação médica. Repito, com orientação médica. Esse uso medicinal já é permitido no Brasil, mas de uma forma totalmente controlada, seguindo regras da Anvisa. A descriminalização ela pode trazer, obviamente, um monte de benefícios. Primeiro, vai aliviar o sistema penal, que hoje está sobrecarregado com casos de porte de drogas. Segundo, vai permitir que os usuários busquem ajuda sem medo de serem presos. Terceiro, vai ajudar a diminuir a discriminação, porque atualmente, muitas vezes, quem é pego com maconha é tratado como traficante, o que não é justo. Então, assim, um dos grandes problemas hoje é a falta de critérios claros para diferenciar o usuário do traficante. E isso leva a muita injustiça, principalmente contra jovens, negros e pessoas de baixa renda. E o STF quer criar regras claras para evitar essa discriminação. Quer dizer, a gente está falando aqui de um dos maiores entraves de discriminação social institucionalizado no país por uma questão de mero preconceito, pô. Tanto que os números carcerários são assustadores. Como que a gente joga negro e pobre com uma facilidade na cadeia é absurdo. E o que acontece com esse jovem negro favelado? Ele acaba sofrendo todo tipo de agressão e, obviamente, vai sair de lá com uma baita raiva da sociedade, né? Porque, né, é super recreativo passar uma férias na cadeia. Enquanto que para as mesmas pessoas que tem a mesma quantidade ou um pouquinho mais de maconha num bairro fino e dependendo do seu tom de pele, nada acontece nessa porra de terra, né? Então, gente, é sobre isso. A decisão da STF é um baita passo importante, mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Agora a gente tem que esperar que o Congresso Nacional precisa criar políticas públicas que sejam baseadas em evidências científicas, a gente tá pedindo demais, que ajudem a diferenciar claramente o uso pessoal do tráfico e que invista em programas de tratamento, educação sobre os riscos de drogas, para a gente começar a fazer essa distinção entre o que é e, né,
Então, assim, a descriminalização do porte da maconha para uso pessoal, ela acaba sendo sim uma vitória muito importante nessa nossa luta por uma abordagem mais justa e humana, principalmente em relação às drogas, separar isso. A gente vai continuar aqui informando e educando para que possamos construir um pouquinho de sociedade mais consciente e saudável. Então, acho que eu me exaltei um pouquinho. Galera, muito obrigado por você que está assistindo o vídeo, muito obrigado pelo apoio que vocês deram desde o primeiro vídeo. Começar aqui como aspirante de influência digital não é exatamente a coisa mais fácil, não é fácil estar olhando para a câmera e tudo mais assim, e conseguir fazer esse tipo de interação. Aos pouquinhos vou melhorando o cenário, essa coisa toda, e minha desenvoltura para poder falar. E é isso aí. Vamos trazer mais vídeos, vamos falar mais sobre outras coisas. Tem os outros 3 assuntos que eu gosto muito, que é o Web3, criptomoeda e AI ainda. Esse aqui foi somente sobre cannabis medicinal, aproveitando o julgamento e esse encerramento dessa decisão ali, fazendo a maioria de 6-3, para fazer esse entendimento finalmente que maconha não pode ser colocada no mesmo saco que drogas, do jeito como eles colocam. Isso é para falar de um dos assuntos que a gente faz as terríveis confusões aqui no Brasil, né? Então, de novo, meus sinceros muito obrigado. Fiquem aí comigo e continuem me curtindo, que ajuda demais. Grande beijo, valeu!